sentadinho. Fala para Deus assim: obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está presente aqui. E que o Senhor tem procurado mover meu coração. Só o Senhor que sabe aquilo que eu preciso. Só o Senhor sabe como está a minha vida hoje. Se eu tenho sido uma pessoa feliz ou se eu tenho sido infeliz. Mas eu creio que o Senhor tem tomado conta de mim, mesmo nas minhas dores, mesmo nos momentos que eu peco, mesmo nos meus erros. Eu creio que o Senhor jamais me abandonou. Senhor, eu quero pedir para o Senhor conduzir meus pés. Eu quero pedir para o Senhor falar comigo, para o Senhor me dar uma direção nova, para que o mal não possa me afetar, para que o mal não possa me atingir, porque eu quero ser teu, Senhor. Eu quero que a minha vida seja consagrada ao Senhor, não somente a minha, mas também a minha casa, também a minha família. Eu creio que eu não vim nesse lugar à toa, e eu quero ouvir a tua voz. Fala para Deus: eu quero ouvir a tua voz. Eu estou me preparando para ouvir o Senhor falar comigo, porque eu sei que o Senhor já falou muitas coisas, mas ainda existem mais palavras para que eu possa ouvir. E eu não quero somente ouvir, Senhor, mas eu quero aceitar, e que a tua palavra ela possa gerar bênçãos no meu coração, ela possa gerar em mim a tua vontade. Eu queria que você ficasse de pé agora, segurasse na mão da pessoa que está do seu lado, levantasse a mão para cima, a mão dele, no ardor de oração, antes de eu pregar, com toda certeza que Deus vai cantar em você agora, que Deus vai orar em você, que Deus vai produzir a vontade dele no nosso meio. Pega assim, todo mundo, segura as mãos da pessoa que está ali, vamos fazer assim, bem unido, bem forte, um batalhão, juntos, acreditando que a força da nossa oração não tem poder contra todo mal. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus e se torne um soldado do Senhor. Seja um soldado de Deus agora, pronto para a batalha. Meu coração
para ser canal de graça, Senhor, através da Tua palavra. Que não seja, Senhor, aqui o humano, mas que seja, Senhor, o Espírito Santo, realizando, Deus, através da vida desse vosso servo. Que Ele realize aqui, que Ele anuncie aquilo que está no vosso coração, para que através da Tua palavra, todos nós sejamos renovados. Usa, Deus, aqui o Teu servo. Faça, Senhor, segundo a vossa vontade, pela intercessão de Nossa Senhora, a ave cheia de graça, aquela que deu o seu sim, para que através dela o Senhor estivesse aqui conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de poder começar, então, essa pregação, queria só contar para vocês uma história de um jovem que aos seus 18 anos, ele é daqui do Brasil mesmo, que na Diocese de Fortaleza, Arquidiocese de Fortaleza, aos 18 anos, ele foi chamado para representar a Diocese, pois o Papa João Paulo II iria naquele estado para poder visitar, numa de suas visitas, e ele ficou encarregado de levar um presente para o Papa, preparar alguma coisa para o Papa João Paulo II na sua ida. Então ele ficou um pouco encabulado, tentando saber o que ele iria fazer. O que ele iria fazer. E passou os dias, o tempo, ele não sabia. Ele então se pôs em oração. Em oração, a única coisa que vinha para ele era ofertar sua própria vida. Então, nesse presente que ele ia dar para o Papa, ele então fez uma carta. Uma carta que diz algo que me marcou muito da minha vocação e que eu creio que tem tudo a ver com o que será dito aqui. Feche seus olhos, fique bem atento e ouve o que dizia nessa carta. Nessa carta tinha exatamente essas palavras, apenas isso escrito. Começava assim essa carta: Por amor a Deus.
sós por cada homem hei de viver. Essa carta dizia exatamente isso. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus no meu coração, a humanidade a chorar, sofrendo a esperar, que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar por amor a Deus. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens. Pode abrir os seus olhos. Então esse jovem entregou essa carta ao Papa, e com o passar do tempo Deus começou a fazer grandes maravilhas em sua vida, e hoje ele é o fundador da comunidade Shalom, uma das comunidades, a comunidade de referência da juventude no país. O nome dele é Moisés Azevedo. Na sua oferta de vida, teve muitos outros jovens que vieram atrás, e hoje a comunidade Shalom está espalhada pelo mundo inteiro. O que isso tem a ver com o que eu quero dizer? Porque exatamente aquilo que essa música diz, a oferta de vida, a entrega, se o meu perfume não se derramar, as pessoas não irão conhecer a Deus. Se o meu perfume não espalhar o odor de Cristo, as pessoas não vão conhecer a Deus. Então, ao preparar essa palestra, o Senhor, a primeira coisa que Ele me deu foi um nome, um tema, em que eu rezava, e Ele me deu exatamente esse tema: a epifania dos filhos de Deus. A epifania dos filhos de Deus. Por que a epifania dos filhos de Deus? Porque exatamente epifania significa manifestação. Lá, quando Jesus nasceu, na encarnação do Verbo, após aquilo todo ocorrido, quando Jesus estava em Belém, quando tinha nascido, aconteceu a epifania. Essa festa acontece dia 6 de janeiro, dos Reis Magos, onde vão ofertar aqueles presentes ao menino Jesus, que significa manifestação. Epifania de Cristo é a manifestação de Cristo, manifestação de Deus, onde Deus se deu a conhecer. E por que epifania dos filhos de Deus? Porque é manifestação dos filhos de Deus. Aí agora você vai entender, porque você vai pegar comigo lá em Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8. Versículo 18 ao 19. Romanos 8, versículos 18 e 19. E diz exatamente assim. Está um pouco diferente a tradução, mas que vocês possam tentar acompanhar e prestar atenção nessa tradução que eu vou dizer. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Repito, irmãos, entendo que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Aplaudamos a palavra do Senhor, porque essa palavra é para a nossa salvação, é para a nossa santificação. Quando eu lia esse trecho, ao mesmo tempo que eu lia, eu chorava, porque ao momento que eu ia preparando essa palestra, o Senhor ia falando ao meu coração de verdades que eu preciso viver, mas ao mesmo tempo ele começava a me lembrar de verdades que eu já estava vivendo, e começou a mostrar que Ele queria usar daquilo, de tudo aquilo que eu vivi, iria estar nessa passagem, nesse trecho,
E a começar por essa passagem, pegar o finalzinho dela, que vem dizer assim: a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Eu fui procurar um conceito de revelação, revelarem, e olha só o que eu encontrei, preste sua atenção. Ato é feito de revelar, ato pelo qual Deus faz saber aos homens os seus mistérios, sua vontade, a princípio no momento da criação, depois por Moisés e os profetas, e finalmente por Jesus Cristo. Sinônimo de revelação, manifestação. Aí já tive a confirmação de tudo aquilo que o Senhor tinha colocado. Por que a manifestação dos filhos de Deus? Porque tem que haver essa manifestação. Assim como Deus se deu a conhecer na sua epifania, o Senhor vinha falando, trazendo ao meu coração sobre essa manifestação dos filhos de Deus, que devia ser aquela que se dar a conhecer que é filho de Deus, dar a conhecer que você é filho de Deus, que você vive uma realidade que é diferente de todas as outras, uma realidade em que o Senhor te revelou e trouxe para ti, para ser vivida, e que muitos não sabem. Mas por que muitos não sabem? Aí você vai entender ao longo dessa pregação. O Papa Bento XVI, ele diz exatamente assim, no dia 18 de outubro de 2012, numa mensagem em ocasião da jornada, ele disse exatamente essa frase que vem a entender, dar-se conhecer. Prestem atenção. Fazer conhecer Cristo é o dom mais precioso que podeis fazer aos outros. Ou seja, vocês dar a oportunidade dos outros conhecer Cristo através de vocês é o maior dom que vocês podem dar às pessoas. Não tem coisa maior do que vocês mostrarem Cristo através da vida de cada um de vocês. De mostrar através de nossa vida que existe um Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo e que bate em nosso peito, em que vive a cada passo de nossa vida. O seguimos não de modo como se fosse um Deus que morreu. Não pregamos e não acreditamos numa fé que é morta, mas numa fé que é prática e é viva ao longo do tempo. E que é viva e que se torna cada vez mais eficaz quando os filhos de Deus deixam apenas de falar ela, apenas de tê-la como uma ideologia, um pensamento, quando passa a torná-la modo de vida, modo de se viver. Então, dando esse dom mais precioso, que é conhecer a Cristo, você vai dar-se a conhecer quem você é, que você é um filho de Deus. Assim como Cristo era filho de Deus e se deu a conhecer, você também tem a sua epifania, a sua manifestação, onde você se dá a conhecer. Também quer dizer sobre se revelar aos filhos de Deus, sobre essa manifestação, essa revelação dos filhos de Deus, que vem a dizer, é aquela que exatamente que existe algo velado, algo que está desconhecido e se torna conhecido, algo que ninguém conhece, algo que passa a conhecer. Vem a dizer sobre a criação toda, espera a manifestação dos filhos de Deus. Preste bem sua atenção. No início, quando Deus criou o mundo, Ele deu ao homem para que a natureza o submetesse, que dominasse tudo, para que o homem fosse maior aqui nessa terra. A natureza humana é maior que existe, maior que toda a natureza que está ao nosso redor. Só que ela foi sujeita à vaidade com o pecado original. Vamos dizer que ela ficou, houve uma desordem. E aí nós vemos hoje, por exemplo, como um pouco dessa desordem, né? Às vezes a natureza, né? O tempo manda em nós do que nós, como filhos de Deus, mandamos no tempo. Mas como, meu irmão? Calma aí, mandar no tempo. Às vezes, talvez
animais tomam lugares de pessoas, de humanos, tornam mais importante do que os próprios homens, do que os próprios humanos. Está invertendo as coisas. Ao invés do homem ser aquele que submete, que a natureza é submissa ao homem, que ele pode dominar sobre ela, está acontecendo de que a natureza está mandando no homem. No entanto, que hoje, no mundo que nós temos hoje, nós temos muito sobre uma natureza em que vale mais do que a vida, né? Se você talvez hoje desmatar uma árvore, dependendo como for, você é preso. Mas dependendo de certo caso, se você abortar uma criança, você continua livre. Uma árvore vale mais do que uma vida. Para você ver como está confuso e necessita da manifestação dos filhos de Deus, aonde que mostra que os filhos de Deus estão acima disso tudo. Porque quando os filhos de Deus mostrarem que eles são, vivendo a fé deles, toda a criação vai começar a entrar em ordem. Porque você vai viver segundo a ordem que Deus colocou. Com o pecado veio a desordem, com Cristo veio uma ordem. Pela vida de Cristo foi trazida para nós uma ordem que põe as coisas no lugar. Se hoje sua vida está fora do lugar, é sinal que precisa que Cristo esteja nela para que tudo volte à ordem. Não digo de ser mil maravilhas, mas digo de que nada te falta porque o Senhor está contigo. E aí então, a criação que tanto espera essa ação dos filhos de Deus, que tanto espera que os filhos de Deus se revelem e que mostrem que ela pode submeter a eles, está acontecendo algo ao contrário. Não há essa manifestação. Os filhos de Deus não se mostram, eles não dão a cara. E aí, agora eu quero chegar à frase que é a frase desse encontro, para vocês poderem entender o porquê que os filhos de Deus não se mostram, né, e vivem escondidos. O Papa Francisco vai vir hoje dar essa orientação para cada um de nós. Então, na Evangelii Gaudium, ele vem dizer exatamente isso, no parágrafo 49. Presta atenção. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito, aqui, para toda a igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e leigos de Buenos Aires. Preste atenção. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar em suas próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente quietar e preocupar a nossa consciência, que haja tantos irmãos nossos que vivem sem força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem nenhuma comunidade de fé. O que nos deve inquietar é que existem pessoas que não têm uma comunidade de fé. Existem pessoas que ainda não têm vínculo com a fé, que precisam de que os filhos de Deus se manifestem para ver que existe uma fé viva. Uma igreja cômoda, vem dizer o Papa Francisco, eu venho assim associar com a não manifestação dos filhos de Deus, é aquela na qual onde você fica no seu mundo, você fica na sua comodidade, você fica ali na sua área onde eu não parto para a vida do outro. Eu fico no meu aconchego, fico no meu mundinho, fico naquilo que eu acho, fico do modo que eu quero viver e não o que o Cristo me chama a viver. Porque se vivêssemos o que Cristo nos chama a viver, nós seríamos aquilo que o Papa Francisco diz. Seremos aquilo que o Papa Francisco diz: uma igreja que sai, que pode se ferir, que pode se acidentar, mas que leva a palavra de Deus até a vida do outro, que leva a fé até a vida do outro, de pessoas que não têm uma comunidade de fé, de pessoas que não sabem que talvez existe um Deus que é vivo e que pode mudar a vida delas. Eu até fiz uma observação ao refletir sobre isso, que foi exatamente assim:
A igreja que sai é tomada de ação. O Espírito move ela. Mas a igreja que se fecha é tomada de depressão, se fica doente, torna-se doente, depressiva, fechada em si mesmo, fechada no seu mundinho, nas suas portas. A igreja que sai é tomada de ação pelo Espírito Santo. A igreja que se fecha é tomada de depressão. Por isso que nós vemos muitas das vezes um evangelho que não é eficaz. Mas aí você me pergunta, né? Como é que eu posso estar fechado no meu mundinho e como é que eu faço para poder sair? Agora nós temos essa outra parte em que exatamente nos é mostrada assim, em que a confusão que é causada por Satanás nos traz um entendimento, não nos deixa ser uma igreja de ação. A confusão que Satanás faz com a igreja faz com que ela se feche, talvez com medo de se ferir, com medo de se sujar, com medo de se acidentar. Se acidentar, que eu digo, não é um acidente ocasional, mas é um acidente que as coisas do mundo podem vir a fazer com cada um de nós. No entanto, que se hoje formos para poder sair nas ruas, nós hoje pensaremos mil e uma coisas antes de evangelizar uma pessoa, porque a gente não sabe talvez qual é a condição daquela pessoa, qual é a maldade que talvez está na cabeça dela. A gente vai pensar 1000 vezes antes de poder dizer alguma palavra para tal pessoa. E eu queria deixar bem claro, antes de poder colocar essas duas diferenças, né? Que essa igreja que se fecha é aquela igreja que é influenciada por algo que eu vou vir aqui dizer, porque quando eu rezava, vinha muito claro para poder discernir isso. Uma igreja influenciada pelo como é que pode dizer? Um movimento chamado Teologia da Libertação, que é exatamente aquele na qual inspira, né, as pessoas da igreja a valorizarem classes, né? Ou seja, eu sirvo só quem é rico, eu sirvo só quem é pobre, eu direciono o evangelho apenas para aonde eu quero. Eu não começo a fazer o que Cristo diz, aí eu começo a ser essa igreja doente, né? Onde eu faço que o evangelho se torne algo só para algumas pessoas e não para aquelas que Deus coloca no meu caminho. O evangelho é algo para todos. O evangelho é algo aberto porque ele é algo que necessita ser passado para todo aquele que necessita da palavra de Deus. O evangelho dá prioridade àqueles que são pobres e doentes de alma, porque é uma realidade espiritual. Vai vir dizer o Papa Bento XVI que o evangelho ele não veio como algo para, a primeiro ponto, querer mudar a nossa realidade material. Ele é uma esperança de algo além. A fé é a esperança daquilo que não se vê, a esperança da eternidade. Você espera algo muito além do que aquilo que eu tenho aqui. Por eu esperar algo além daquilo que eu tenho, consequentemente toda a minha realidade muda. Está me entendendo? Quando eu espero algo que é material aqui na frente, quando eu conseguir aquilo, vai vir a infelicidade. Mas quando eu penso em algo que é eterno, eu posso até ter algo material aqui, mas nada vai se comparar com aquela glória que virá. Exatamente o que diz aqui nessa passagem, que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória que será revelada através de nós, com a nossa vida, com a glória que será maior que cada um de nós. Outro ponto também que eu queria pegar é que nós queremos até ser missionário. Não, eu quero ser missionário, eu quero levar a palavra de Deus, só que eu ainda não me submeto àquilo que Cristo quer colocar para mim. Queremos ser missionário, mas nós não queremos ser formados pelo Evangelho de Cristo, pela igreja, pelo Papa. Queremos ser formados por aquilo que nós pensamos. Um dos formadores hoje que toma muito a igreja, de pessoas da igreja que fazem elas ficarem fechadas, é a TV, os achismos, né? Aquilo que eu penso e não aquilo que diz o Evangelho. Isso são coisas que hoje estão dominando totalmente
Às vezes nós buscamos conhecer uma igreja, ou talvez sabemos só de notícias da igreja quando a mídia fala. Mas você já procurou saber uma notícia da igreja fora da mídia? Às vezes nós temos, por exemplo, igual uma notícia que saiu sobre o Papa Francisco falando sobre homossexualismo. Que a igreja tinha liberado. Foi uma reportagem mais ou menos isso. Que a igreja tinha liberado, tal. E foi totalmente a distorção que a mídia fez. E não procuramos exatamente onde é a fonte. Coisas que enriquecem a nossa fé. Exatamente aquilo de pessoas que têm nome na fé para poder dizer isso. Nós somos formados pela TV, por talvez uma mídia que passa as coisas tortas, mas não buscamos talvez a formação em pessoas que são seguras. Você quer ser um missionário de verdade? Você quer sair do seu mundinho? Você quer ser um missionário ou não? Sim. Tem pouca gente que quer. Vocês querem ser missionários ou ministério de música? Sim. Vocês querem ser missionários? Sim. Busquem formadores, mas formadores que vão trazer vocês a mente de Cristo, ter a mente de Deus, a vivência do Evangelho. Como diz o nome da carta, Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, a vivência do Evangelho. Busquem esses formadores. Vemos hoje novelas em que descaradamente agora inauguram beijos gays, inauguram hoje cenas que talvez sejam, pode ser um pouco até picantes para que crianças vejam, e hoje nossa televisão já não tem, se teve alguma coisa de bom, quase nada hoje nós podemos ter de bom, porque já está tudo tomado. E a única formação talvez que nós temos é essa. Não buscamos formação na leitura da palavra, não buscamos formação em pregações, não buscamos formação nas pessoas da igreja que estão disponíveis a ajudar, não buscamos formação na oração, porque somos formados até na nossa oração individual. E então nós começamos a ter esse impasse, que nós vivemos o nosso mundinho, somos fechados, somos cristãos doentes, porque nós vivemos apenas naquilo que nós pensamos, nosso pensamento fechado, nosso, talvez, dito respeito humano. Não, eu tenho que pensar em mim, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque hoje o mundo está tão perigoso. Mas isso porque você viu lá na televisão. Não porque você saiu para fora do portão da sua casa e viu com a realidade que está na sua rua. Essa é a realidade de uma igreja depressiva, que se fecha em si, uma igreja que vê classes. Eu creio que talvez deve ter pessoas próprias que moram, talvez, no Surubi, e que talvez não vão a pessoas que necessitam da palavra de Deus. Existem pessoas próprias dentro de talvez desse bairro que sabem que não existe uma capela católica, que existe uma igreja católica, e que sejam católicos. Ou que talvez não venham porque tem vergonha. E nós não somos capazes de sair do nosso mundinho para arrastar aquela pessoa e trazer para perto do convívio fraterno, de uma comunidade de fé, como diz o Papa. Então acabamos sendo cristãos doentes, de bancos, né? Como o nosso irmão disse. Cristãos que não somos levados por ação. E agora, de contrapartida, essa igreja depressiva tem essa igreja que é tomada de ação do Espírito. Aquela igreja que mostra que é filho de Deus. Mas eu quis tirar apenas um detalhe só, para não poder prolongar muito. Eu quis apenas tirar um ponto só, que é exatamente o primordial para sermos exemplos de filhos de Deus. E que, se você quer ser filho de Deus, esse é o exemplo fundamental. Você vai viver e ser filho de Deus na plenitude através desse exemplo. O exemplo dos mártires, dos santos mártires. Porque quem foi que foram qual foi a igreja que foi ferida, que foi lameada, que foi acidentada? Foi aqueles que sofreram pela fé, aqueles que foram perseguidos,
aqueles que tinham 1001 motivos para poder não seguir, mas seguiam do mesmo jeito. Eu vi uma vez uma palestra dizendo que os cristãos da igreja primitiva, eles não tinham medo de testemunhar a fé. Eles só celebravam as missas nas catacumbas, né, escondidas, por causa das crianças, que eles tinham medo de matarem as crianças. Tirando isso, eles não tinham medo de testemunhar a fé. Eles estavam nem aí se chamavam eles de cristão ou não, se iam matar eles, não. Eles estavam preocupados com os filhos deles. Mas mesmo assim testemunharam a fé. E aí, nós temos esse exemplo dos mártires, né? Que significa testemunho. Prestem só atenção. Já vimos palavras que começarão a se repetir, que no final você vai ver que irá formar aquilo que Deus quer dizer para cada um de nós. Vemos que manifestação é algo que Deus quer que aconteça, que aquilo que está velado se torne manifesto. E que agora vemos que aquilo que é manifesto se torna uma testemunha, se torna uma referência. E aí então, pelo exemplo dos mártires, né, que se sujaram com seu sangue, que mostraram que eram seguidores de Cristo através daquele exemplo que Cristo fez, que se chama kenosis, que é o exemplo do aniquilamento. Eu estou na minha condição e saio dela para ter condição do outro. Não importa qual seja a minha condição, não importa como eu seja, não importa se eu moro no lugar X, no lugar B, no lugar Y, não importa se eu tenho uma casa tal, não importa se eu sou da cor tal, não importa se minha condição é tal, importa que eu vou sair da minha condição, seja ela boa, ruim, e vou até a condição do outro que precisa de mim, um aniquilamento, como Cristo fez. Como Cristo fez isso? Era Deus, não se apegou à sua condição divina e tornou-se homem, e morreu numa cruz. Um aniquilamento, ele se aniquilou, se entregou, saiu de sua condição cômoda, né, da sua condição de Deus, e foi até a condição do outro. Ele é esse exemplo de saída, que eu saio do lugar onde eu estou e vou ao encontro da condição do outro. E aí nós começamos a ver então que os mártires, levados por essa condição de aniquilamento, se aniquilaram, saíram da sua comodidade e foram até o encontro do outro. Saíram do lugar onde estavam e foram do lugar daqueles que precisavam deles. Não foram apenas lá no aquário, né, e testemunharam a sua fé apenas para os irmãozinhos que estavam ali com eles, né, mas eles foram testemunhar a fé àqueles que não conheciam. E como existem pessoas que não conhecem a Cristo, que talvez se conhecem, precisa de acontecer aquilo que a igreja pede para o nosso novo tempo, uma nova evangelização, que quer dizer não apenas com meios novos, mas uma nova evangelização de pessoas que já foram evangelizadas, que precisam ser evangelizadas de novo, uma nova evangelização. E aí então nós começamos a ver que, por esse exemplo dos mártires, de sair da condição que nós estamos, indo até o outro, de aniquilar, de não ter medo, de perder até a própria vida, não importa qual seja o sofrimento, se você é ferido, se eu vou me acidentar, se eu vou me sujar, não importa se vão falar coisas contra mim, se eu vou ter talvez um sofrimento, sofrer por injúrias, não importa o que for acontecer comigo, o que importa é que eu vou sair do lugar onde eu estou, porque eu sou movido pelo amor de Deus, eu sou tomado pelo Espírito e vou até a pessoa que necessita de mim. E aí, existem dois tipos de martírios que eu vou falar rápido, para que vocês possam assim entender, que é o martírio branco, que é aquele que acontece na alma. O martírio branco acontece com cada um de nós, só que ele acontece quando nós aceitamos a nossa dor e sofrimento não como peso, mas como causa de santificação para nós e para aqueles que o Senhor nos confia. Você está me entendendo? Que o seu sofrimento ele não é peso, mas o sofrimento é aquilo que está salvando a alma da sua família, talvez daqueles seus familiares que não conhecem a Deus. Está me entendendo que seus familiares estão vindo porque você sofre, você não murmura, você acolhe aquilo, você entrega para Deus e fala: Senhor, eu aceito isso que me acontece por amor às almas, por amor àqueles que precisam de mim. Não importa o que vão dizer, eu aceito isso com todo o meu amor, aceito isso como uma forma de santificação.
E esse martírio branco aconteceu com alguns santos, né? Que não fugiram da dor e do sofrimento, que não reclamaram em meio à dor, que ofereceram essa dor a Cristo, essa dor que Cristo coloca na sua chaga, de modo místico, assim dizendo, coloca na sua chaga e transforma como graça para a salvação e a libertação daqueles que precisam. Por exemplo, aconteceu com São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, que mesmo fechados em claustros, em conventos, foram pessoas que arrastaram multidões. Santa Teresinha, uma menina que talvez muitas pessoas na época nem talvez pouco conheciam ela, e hoje, depois de sua morte, ela arrasta uma multidão de devotos. Pessoas que olham para a sua vida e se identificam nas coisas pequenas. Santa Teresinha, um breve resumo rapidinho de sua vida, ela era aquela santa em que havia coisas das irmãs lá do convento que incomodavam ela, e que ela passou a largar de reclamar disso, passou a trazer esse incomodamento que talvez tirava ela um pouco do eixo, a transformar isso em modo de salvação para essas irmãs. Ao invés dela reclamar delas, ela começou a rezar por elas, começou a aceitar aquilo que estava acontecendo, começou a rezar por elas. No entanto, que depois, quando foram ver o diário dela, tinha uma irmã, talvez, que ela achava, tinha uma irmã que achava que ela gostava muito dela. No diário dela estava escrito que era a irmã que ela menos gostava, e que ela aprendeu porque ela esmagou talvez aquilo que ela achava da irmã, que talvez era ruim para ela, e começou a amar aquela irmã, começou a demonstrar talvez um afeto, não um afeto falso, mas queria transformar aquilo que era ruim, que ela pensava que era ruim, em algo bom, e transformou. São Padre Pio, por exemplo, fechado naquele convento, naquele claustro, anos e anos, conseguiu ir além, conseguiu trazer pessoas para a igreja de longe. E São Giovanni Rotondo, onde ele estava, um lugar onde talvez que era deserto, uma roça, se tornou muito populoso, e em pouco tempo criaram casas, prédios ali em volta, só por causa daquele padre que era santo, daquele cara que aceitava o sofrimento e não reclamava, não murmurava, e entregava para a salvação daqueles que eram deles. E por último, queria pegar também agora o outro exemplo do martírio, que é o martírio de sangue, né? Martírio vermelho, aqueles que deram sangue. Eu quis pegar um exemplo muito que me admira, o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe. Alguém já ouviu falar? São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe, ele é um padre incrível, porque na sua morte, no seu martírio, né, na época, se eu não me engano, Primeira ou Segunda Guerra Mundial, na época da guerra, acho que Primeira Guerra, ele foi para o campo de concentração, e ele preso, mesmo preso, continuou celebrando a missa, escondido, né, com um pedacinho de pão e gotas de vinho, e evangelizando os presos, não reclamando, aceitando aquilo que acontecia com ele. E um belo dia quiseram matar um judeu, tinham que sempre, toda semana, acho que todo mês, alguma coisa assim, toda semana, matavam, né, e sacrificavam alguns na realidade. E aí escolheram um judeu para poder morrer, e o judeu começou a implorar: não, que eu tenho família, eu tenho filhos, não me matem. E São Maximiliano saiu do meio daquela multidão e falou: eu vou no lugar dele. Ah, mas quem é você? Eu sou padre católico. Pronto. Aí falaram: então é você mesmo. Levaram ele, após o tempo sem comer e de tortura, colocaram ele na cadeira para poder injetar, né, o veneno, porque era injetado na veia, o veneno para se matar. Pegaram no braço direito, injetaram o veneno. Com a outra mão, ele traçou o sinal da cruz e falou assim para o cara que injetou o veneno: eu te perdoo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
ele estava morrendo e assim perdoa aquele que matava ele. Está vendo como chega o amor de uma pessoa que acolhe e que entende aquilo que Cristo fez? Outros também, era um outro exemplo também do século XX, né? Século passado, que muito me encanta, é São José Chances del Rio, que ele era mexicano e numa revolta, né? Tem até um filme que conta sobre a história dele que chama Cristiada. Quem quiser ver pode depois procurar, que é um filme muito lindo. Cristiada é o nome do filme. E aí houve uma perseguição contra os cristãos, não podiam expressar sua fé, então eles tomaram armas e começaram a lutar. Nisso então, esse menino que era criança, ele vê um padre morrer por conta da fé e decide lutar também. Só que o tio dele, né? O homem que cuidava dele, ele era o prefeito. Então, quando pegaram esse garoto, tentaram libertar ele, né? Falaram: renega Cristo, que aí nós libertamos, que o seu tio é o prefeito, então você tem liberdade. Ele: não. Viva Cristo Rei. De novo: não, viva Cristo Rei. Não vou renegar minha fé. Então, começaram a torturá-lo, arrancaram a tampa do pé dele, né? A pele debaixo do pé, e fizeram um caminhão, um percurso, fizeram uma cova, colocaram ele diante daquela cova e perguntaram: renegue a Cristo. E ele só disse apenas uma coisa: viva Cristo Rei. E naquilo deram um tiro, ele foi lá, morreu, entregou a sua vida. Muito criança ele, se não me engano era de 9 a 12 anos, alguma coisa assim. Mas não somente esses exemplos, existem outros mártires, muitos. No século passado, no século XX, houve mais mártires do que no início da igreja primitiva. Em meio àquela Segunda Guerra e tudo que aconteceu. Mas o que eu quero trazer com tudo isso? Essa pedagogia do sofrimento e da dor. Pedagogia de levar a palavra de Deus. Você vai sair para fora do mundo, você vai sofrer, você vai encontrar pessoas que talvez vai te criticar. Você vai encontrar talvez aquela igreja de depressão, talvez dizendo para você está fazendo errado, por você ir atrás daqueles que precisam, mas não temos. E aí eu te pergunto: aonde você vai ficar? Na igreja que oferta a sua vida, que se desgasta, que derrama o seu perfume por amor a Deus, ou naquela igreja que fica no seu cantinho e se fecha? Qual das duas que você vai escolher? Aonde que você vai ficar? Você vai se doar por inteiro e salvar almas, ou vai ficar no seu canto, na sua comunidade, apenas vendo tudo acontecer? E aquele irmão lá sofrendo pela palavra de Deus, aquele irmão dando a sua vida e salvando almas. Há um dilema muito grande entre essas duas igrejas. Está na hora de despertar. Está na hora de haver um despertar. Porque se vocês do Ministério de Música não levarem a palavra de Deus aonde Deus chamar, não vai adiantar nada vocês estarem aqui. Porque estar aqui é muito fácil. Mas quero ver uma hora quando sentar um jovem do seu lado e precisar que você cante para ele. Você que canta, né? Você que talvez pregue a palavra de Deus. Então, algo tão bonito quanto tiver alguém, talvez bravo, tentando matar a sua esposa, talvez no meio da rua, e você não falar nada. Você guardar a sua palavra. Não, é briga de casal, né? E às vezes você não toma ação. Às vezes é necessário que você tome a sua posição e mostre que Cristo existe. Mostrar para as pessoas isso. Eu, na minha pastoral de férias, no ano passado, fiquei 15 dias numa roça com 3 capelas. Eu tinha que visitar todas as casas, né? E ao longo que eu ia visitando essas casas, eu comecei a ver uma realidade que me tirou do lugar, me tirou do eixo. Eu falei: nossa, e eu no meu mundinho. Vi pessoas na miséria, pessoas que eram revoltadas com a igreja, pessoas que queriam mudar de vida. Eu vi jovens de 18 anos, 17, já casados, morando juntos, com filhos, porque não souberam viver direito, saber como vive de verdade, né? A sua juventude.
Eu vi pessoas que talvez conheceram a Deus, mas deixaram a Deus porque não teve ninguém que mostrasse de verdade que era Cristo para elas. Eu vi pessoas que estavam trancadas em casas doentes e ninguém foi fazer uma visita para aquela pessoa. E é incrível quando você começa a fazer, até protestante pede visita, né? Pede todo mundo, começa a pedir visita e você tem que ir. Vamos lá, bora. Levar a palavra de Deus. Levar Deus para a vida de cada uma das pessoas. E mostrar que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória futura que será revelada na vida de cada um de nós. Se você sair daqui hoje e levar a palavra de Deus para a vida daquelas pessoas e acolher essa palavra que eu te digo, o sofrimento que for para você no tempo presente não se comparar, não irá ser igual à glória futura que será na tua vida, que será revelada pela tua vida, que será revelada pela tua vida. Para poder finalizar, eu queria pegar a passagem então dessa palestra, na qual confesso que eu fui saber hoje, e diz exatamente assim, né? Não precisam de pegar não, vou apenas ler e vocês prestem atenção. Agora, não, só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições, mas nada temo, nem faço caso de minha vida, contando que termine minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui, então, Paulo vem dizer que não faz questão de sua vida, não faz questão das perseguições, cadeias, o que foi enfrentar, porque a única coisa que importa é o testemunho, o Evangelho da graça de Deus, para dar o testemunho dele na vida de cada uma daquelas pessoas. Aquele testemunho que os mártires foram, e São Paulo foi um mártir, é um mártir. Você testemunha. Esse é o critério para ser um bom cristão. Testemunha. Pessoa que vive o Evangelho e que demonstra que Cristo ressuscitou de verdade. Morreu, mas ressuscitou. Sabe, por último, Tomé, quando não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, o que foi que aconteceu? Jesus pediu o quê? Põe aqui o dedo. E sabe o que aconteceu ali? Eu vi uma explicação que muito me admirou, que eu fiquei totalmente surpresa, que ali Jesus se mostrou um ressuscitado que tem dores, que passou por dores, mas que aquelas dores não são mais dores, que daquelas dores saiu luz, que daquelas dores não doía mais, que ele sofreu, que ele ressuscitou, e que ao Tomé tocar a chaga era alguém que tinha fé. Era a igreja que era fechada em si, né? E quando ele tocou, os olhos dele se abriram e ele de novo retornou à fé. Ele acreditou. Tomé era a pessoa que tinha fé, mas acreditou de novo quando tocou na chaga de Cristo e viu que aquele Cristo sofreu, mas que com a morte dele e a sua ressurreição, aquelas chagas que estavam nele eram chagas que produziam vida, luz. Queria convidar então você nesse momento a ofertar a sua vida. Você quer ofertar a sua vida, sim ou não? Sim. Quer ofertar a sua vida ou ministério de música? Sim. Assim vocês querem ensinar para eles a ofertar a vida? Quer ofertar a música ou ministério de música? Sim. Ofertar a música e ofertar a vida, desculpa. Quer ofertar a vida, povo de Deus? Sim. Não importa perseguições, não importa feridas, não importa dor nem sofrimento. Quer ofertar a vida? Sim. Já que vocês querem ofertar a vida, vamos ficar de pé. Entendendo então essa dinâmica da oferta de vida, essa dinâmica de se entregar, você então agora terá uma missão ao sair daqui. Vocês fecham essa missão comigo ou não? De todo sofrimento e dor que você for ter, você não vai resmungar, você não vai ter boca. Você vai aguentar quieto e vai entregar pela santificação
multiplicação daqueles que necessitam. Vai segurar-nos quietinho e oferecer por aquela pessoa que precisa. Ah, mas eu vou chorar muito. Então chora. Chorar não é pecado. Pode chorar, chora. Mas oferta. E vá ao encontro dessas pessoas. Começando a ofertar isso, você vai começar a ver que vai começar a aparecer pessoas em seu caminho precisando de Deus, em que você menos entende. Para você ver, quando eu comecei a entender essa pedagogia na minha vida e comecei a praticar isso, tem um caso que o Senhor me lembrou em oração quando estava preparando. Cadê a Raíssa? Né? Acho que a Raíssa vai lembrar disso. Você lembra, Raíssa? No dia que a gente estava andando na rua à noite, né? Lá no centro, nós encontramos um homem bêbado. E esse cara estava caindo com a bicicleta e tudo. A gente olhou um para a cara do outro e falou, vamos lá, né? Aí um segurou o cara, o outro pegou a bicicleta e levamos ele até o local onde ele queria chegar. Aí levamos ele e encostamos a bicicleta e conversamos com ele, né? Aí falou, nossa, muito obrigado, você me ajudou mesmo. Vocês são gente legal, todo grog, né? Aí eu falei assim, aí ele queria agradecer a gente, obrigado. Eu falei assim, não agradeça não. Vai pra tua casa e ame a tua família. Aí ele ficou quieto, olhou assim pra gente e chorou. Vai pra tua casa e ame os que são seus. Multiplica. Vamos isso apenas, nunca mais vimos esse homem. Mas com certeza nós temos que naquele dia nós vivemos o Evangelho de verdade. Pois saímos do nosso mundinho e fomos ao encontro daquele que precisava. Feche os olhos então. Comece então a ofertar, entregar a sua vida. Comece a lembrar do seu sofrimento, suas dores. E começar a pedir, Senhor, o sofrimento que eu tenho hoje não se compara com aquilo que o Senhor irá fazer em minha vida. Eu te entrego, Senhor, tudo aquilo que eu passo nesse instante. E peço que o Senhor possa fazer uma transformação na minha vida. Toma, Senhor, tudo aquilo que já aconteceu comigo e está acontecendo como oferta. Eu me oferto por aqueles que precisam de ouvir a Tua palavra, por aqueles que precisam de Te conhecer, Senhor. Não importa, Senhor, aonde for, mas eu levarei a Tua palavra. O que importa, Senhor, é aquilo que o Papa diz. Eu prefiro uma igreja lameada, ferida, acidentada, do que uma igreja doente por fechar-se. Eu saio hoje para fora. Faça como Lázaro, sai para fora. Vá até onde o Senhor quer te levar. E você, assim que pode, abra seus lábios, comece a ofertar sua vida. Senhor, eu te entrego a minha vida, minhas dores, sofrimentos. Você que não sabe o que dizer, vai soltando devagarinho a sua voz lá, orando no Espírito. E deixe que o Senhor, com tudo que você tem, coloca no teu coração como sinal de oferta e entrega. E dá o seu tempo. Oferte o seu tudo.
vai ter ferida, vai ter acidente, vai ter sujeira que vai querer te tirar do caminho, mas se você for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Famílias são chamadas a viver o pouco que Deus quer realizar. Vai ser através de sua família, vai ser através de você. Ofereça seu estado de vida hoje, como está. Não importa qual é o grau do seu sofrimento, o Senhor quer tornar o seu sofrimento que dói em sofrimento que não dói. O seu sofrimento talvez que traz apenas trevas, que traz apenas dor de cabeça, que traz apenas desgosto das pessoas que estão ao seu redor, seja um sofrimento que traga alegria. Sofrimento que traz alegria de ser de Deus. Comece a entregar a sua vida agora, tudo que você tem. Peça então, Senhor, me leva, Senhor, onde os homens precisam, Senhor, da Tua palavra. Leva, Senhor, onde as pessoas precisam, Senhor, de Te ouvir. Leva, Senhor, lá onde estejam jovens drogados. Leva, Senhor, onde estejam jovens que não estejam vivendo segundo o namoro, segundo a igreja pede. Leva, Senhor, onde estejam pessoas que estejam doentes, tristes. Mas me leva, Senhor. Me leva, Senhor, me impulsiona com o Teu Espírito, pois sozinho eu não posso fazer nada. Mas se o Senhor me levar, eu vou realizar aquilo que o Senhor deseja. Peça, não tenha medo. Ter medo é aquela igreja que é depressiva e fechada. Os corajosos entregam a vida totalmente e não tem medo daquilo que vai vir. Se vai vir dor, se vai vir ferida, ele quer ir adiante. Se eu quero ir onde vou te chamar. Leva-me aonde os homens. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver. Onde pode a esperança? Onde pode a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Feche os seus olhos. Dá uma respirada bem forte na presença de Deus. Se descanse. Sinta essa presença aqui, esse poder, a essência do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na glória dele. Se sinta abraçado, se sinta acolhido, se sinta cheio da graça de Deus, cheio de poder de Deus. Hoje o Senhor te chama a ser aquele que leva a esperança, aquele que leva o amor, aquele que leva a vida àqueles que ainda não conhecem o Senhor. É um convite que Deus te chama hoje. É um convite, o Senhor chama você pelo seu nome. Ele chama você pelo seu nome, Ele fala o seu nome. Eu não quero uma igreja tranquila, mas eu quero uma igreja missionária. Eu quero uma igreja viva, com pessoas que são capazes de ouvir a minha voz, pessoas que se doam, pessoas que fazem aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço. O Senhor convida você a ser esse cara.
bênção, onde eu possa levar a esperança àqueles que ainda não te conhecem, nos lugares ainda falta a tua palavra, nas vidas que falta a esperança. Senhor, tu és a nossa esperança, tu és a nossa salvação. Então o Senhor me usa, Senhor. Faça-me instrumento da vossa paz. Me leva, me conduza, realiza, Senhor. Eu não quero ser essa igreja morta, eu não quero ser essa igreja parada, eu não quero ser essa igreja doente, mas eu quero ser uma igreja viva, uma igreja missionária, para levar aqueles que estão mortos a renascerem novamente, para tirar as correntes dos pés dos viciados, para trazer as prostitutas, para trazer os traficantes, para ir ao encontro dos enfermos da alma, dos necessitados. Então cantemos de novo bem forte: leva-me, Senhor, por toda a força e poder. Eu não quero uma frase do Papa João Paulo, do Papa Francisco, quando ele veio ao Brasil, e ele disse: eu não quero uma igreja tranquila, mas eu quero uma igreja missionária. Então, quando ele cita igreja, ele não cita um e o outro, mas ele cita todos, porque todos nós somos a igreja. E todos nós temos capacidade de ser esse missionário, porque Deus chama todos, Ele chama e capacita todos. Então, quando a gente diz assim, ter capacidade, é quando você dá o passo. Simplesmente você dá um passo e você se torna missionário, porque você quer se tornar um missionário de Deus. E você sabe o quanto nós que somos igreja precisamos dar esse passo, o quanto a igreja precisa de você. E quantas pessoas precisam ser visitadas? Quantas famílias precisam ser visitadas? Estão necessitadas da minha visita, necessitadas da sua visita, do seu testemunho em Cristo. Então você percebe que isso é que Deus quer que nós façamos, que nós possamos sair desse encontro de hoje conscientes de que nós não somos uma igreja morna, que nós não somos aquela igreja que não tem ação, que não tem atitude, que não tem coragem, mas aquela igreja que é capaz de ajudar um bêbado, conforme o Leomar disse. É aquela igreja que é capaz de entrar numa casa e ir em busca de jovens. É aquela igreja que é capaz de buscar a restauração de uma família. É aquela igreja que é capaz de ir visitar os doentes em busca do necessitado. Então isso é ser igreja, isso é servir ao Senhor. Foi por isso que Jesus disse: eu não vim a esse mundo para ser servido, mas eu vim para servir. Diga: eu vim para servir. Mais uma vez: eu vim para servir. Então, se nós viemos para servir, nós devemos vestir a camisa da nossa igreja. Nós devemos vestir a camisa.
Vestir a camisa que eu quero dizer não é só colocar essa camisa aqui não. É vestir com a nossa atitude, vestir com a nossa ação, com a nossa coragem. É acreditar que a minha simples vida, com a simples palavra, Deus pode mudar a história de alguém. Conforme Ele mudou a vida daquele jovem ali, que testemunhou aqui hoje. Conforme Ele já mudou a vida de muitas pessoas que creram e que simplesmente foram o canal da graça, porque alguém foi, porque alguém visitou, porque alguém abraçou, porque alguém acolheu. Então eu creio que não somente eu, não somente todos nós que estamos aqui, mas você que está sentado aí, Deus pode te usar conforme usou um dia, conforme usou o apóstolo Paulo, conforme tem usado o Papa Francisco no mundo inteiro. E Deus quer que nós, que somos a igreja de Cristo, possamos levantar nossa bandeira, possamos ter coragem de dizer que nós somos católicos, possamos mostrar para o mundo que a igreja católica é uma igreja viva, é uma igreja forte, é uma igreja que serve ao Deus vivo e que permanece na essência e na unção do Cristo. Precisamos testemunhar isso, irmãos. Precisamos ser fortes, precisamos ter coragem e ousadia para levar esse evangelho, porque o evangelho não pode morrer, ele não morre, ele permanece para sempre. A Bíblia diz: tudo irá passar, menos a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Mas nós que somos chamados, nós que somos escolhidos, não podemos aceitar a derrota. Por mais que nesse mundo o inimigo tente, ele lance, ele arme, nós que somos de Cristo, nós que recebemos um dia o ministério, nós que um dia o Senhor nos chamou, que nos tirou das trevas, que nos tirou da escuridão para mostrar para você assim: olha aí, você está me vendo? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta assim: quantas pessoas aqui Deus mudou a vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Então dê uma salva de palmas para ele. Você percebe que eu perguntei quantas pessoas Deus mudou a vida e você levantou a mão? Então significa que você teve uma experiência com Cristo, você conheceu a Cristo, ele pode mostrar para você que Ele pode fazer a diferença. Então se Ele pode fazer a diferença na sua vida, e se a sua vida mudou, você crê que Ele pode mudar a vida do outro? Sim ou não? Então por que você não levanta e vai ao encontro do outro? Se eu creio, eu preciso fazer isso. Eu preciso tomar a atitude que Deus pode me usar, por mais que eu seja pecador, por mais que eu seja fraco, porque ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito, ninguém jamais será perfeito. Perfeito é só Ele, que não conheceu o pecado, mas Ele chama você a não ser uma igreja tranquila, a não ser uma igreja acomodada, mas ser uma pessoa que tem coragem de falar de Deus, uma pessoa que tem atitude de falar de Deus, uma pessoa que sabe que o outro precisa e não vai viver no seu achismo, no seu comodismo, na maneira que você gosta de viver, porque servir a Deus muitas vezes é negar a nós mesmos, é renunciar àquilo que nós muitas vezes queremos fazer. Todos nós temos os dons do Espírito Santo. Todo mundo é chamado, os dons é derramado sobre todo ser humano. Todo aquele que é batizado, todo aquele que recebe, que a igreja recebe. Você já tem o Espírito Santo e você precisa deixar esse Espírito Santo brotar na sua vida, através da sua atitude. Olha quantas coisas aconteceu hoje com a pregação da Cidinha, aquele momento maravilhoso. Depois veio o nosso Zaqueu aí, que iluminou o nosso coração, Flavinho. Depois o nosso futuro sacerdote, que é o Realmar. Meu Deus, usou pessoas aqui para orar, como o Ricardo. Usou esse ministério de unção que cantou, que se doou aqui. Será que isso vai ficar simplesmente no hoje? Será que vai entrar no nosso coração daqui a pouco, acaba quando eu for para casa? Ou eu vou continuar com a sede de encontrar aquela pessoa que está ali do lado da minha casa e precisa de mim? Aquela pessoa que está vivendo afogada no mundo deste
acha que Deus é só para mim, e que bastou aquele momento de alegria, bastou que as minhas lágrimas descessem, bastou que eu sentisse a presença de Deus. Não! Deus ele não se revelou para você para ser só seu, não. Ele revelou para você dizer como o apóstolo Paulo diz: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. E agora, eis que se fez nova todas as coisas. Quando Deus se faz nova todas as coisas na nossa vida, nós não podemos mais ser aquelas pessoas que ficam dentro de casa vivendo apenas para si mesmo. Nós não podemos ser mais isso. Não tem jeito mais. Deus chama você, jovem, que está aqui, jovens, para se tornarem missionários de Deus. Quando um jovem se levanta, ele é capaz de arrancar 1 milhão da mão do demônio. Eu creio nisso porque eu já vi. Basta um jovem levantar, um jovem ter coragem e ousadia. Quando qualquer pessoa se levanta, o demônio treme, irmão. O demônio não tem poder contra você, não tem poder contra a sua casa. Levanta para você ver. Você que lá fica reclamando dentro da sua casa que nada dá certo. Levanta. Não fala só não, vive. Experimenta. Esses dias atrás uma pessoa estava conversando comigo. É até uma pessoa de outra igreja. E aquela pessoa, ela veio na minha direção depressa, assim, eu não estava nem esperando aquilo. E ela começou a falar sobre intercessão comigo. E a primeira palavra que ela disse, que o único mediador entre Cristo e o homem, entre Deus e o homem é Cristo. E foi falando aquilo comigo, e ela disse: lá é porque eu sei que você reza a Ave Maria, não é? Você é católico. Ele começou a falar um monte de baboseira comigo. Eu fiquei escutando, fazer o quê? Mas eu percebi que aquela irmã estava com uma aflição tão grande do problema que ela estava enfrentando. Eu via que o desejo dela nem mesmo era falar aquilo comigo, mas ela precisava de uma palavra que pudesse confortar aquela pessoa. Isso nós precisamos ver na vida dos outros, porque a nossa vida muitas vezes incomoda, mas ela transforma a vida de outras pessoas. A nossa vida incomoda, mas ela transforma. Diga assim: a minha vida incomoda, mas ela transforma, porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Meu irmão, eu quero dizer que se Cristo vive em você, não importa aquela pessoa que não acreditou em você, não importa aquela pessoa que não acredita em você. O que importa é aquilo que Cristo vai produzir em você quando você crê. Olha que palavra bonita. Quando você crê, quando você testemunhar isso.